Você vai aprender também a não julgar os atores. Por isso, lógico que ele tem suas participações também, mas assim, eles precisam ganhar o pão deles, né? Já está aí nesse meio, envolvido, não sabe fazer uma outra coisa, então eles acabam se vendendo, né? Nós vemos aí, por exemplo, alguns atores, como o Dave Capelli, né? Que ele estava em um filme, eu até já falei isso em um outro vídeo, e de repente o diretor veio com uma cena meio que estranha para ele poder fazer e falou, não, isso não é coerente com o filme, eu não vou fazer. Né? E aí insistiram muito e ele definitivamente falou, não vou fazer isso. Porém, 5 minutos depois, os diretores chegaram com uma cena que realmente é coerente com o filme. E ele se perguntou como é que eles reescreveram essa cena em 5 minutos, né? Uma cena gigante. Na verdade, a cena já estava escrita. É isso que acontece, essa é a armadilha. Você é convidado para fazer o filme, faz o teste, passa. E aí você vê toda a base do filme, do enredo, do começo até o fim. E você já tem uma ideia do que mais ou menos você vai fazer. E aí começa a trabalhar, fazer seu laboratório, tudo mais para poder entrar no personagem do filme. Porém, entre esse enredo, os diretores vêm com as ideias ocultistas e satânicas para você poder interpretar. Então, eles vêm com uma cena extra, mais ou menos. Não, você tem que fazer isso aqui agora porque vai ser muito interessante para a gente dar um impacto maior e tudo mais. Se você não analisar, você vai cair. Né? E como foi o caso desse ator, ele analisou e falou, não quero, isso é palhaçada, isso aí é loucura. Né? É hilário, não aceitou, aí eles voltaram com o texto original para poder dar continuidade. Né? Então eles são sacanas, é isso que eles fazem. Só que isso não acontece com todos os filmes, isso é com alguns, porque a maioria já está, de fato, sendo totalmente deturpado. Ou seja, os atores que vão para fazer, que recebem esse convite, eles já sabem que tem coisa oculta, até porque os próprios, não digo todos, mas alguns até já fazem parte, né, de seitas estranhas, né, e lógico que vai dar a parte da sua vida, né, seu trabalho, para poder ajudar nessa ideologia que eles querem lançar através do cinema, do audiovisual, que é uma ferramenta muito forte que impacta psicologicamente nas pessoas e na sociedade. Então é assim de fato que acontece. E uma outra situação é a seguinte, é a interpretação exagerada. Porque até onde sabemos é necessário fazer um laboratóriozinho para poder entrar no personagem. O laboratório é uma pesquisa que eles fazem, como por exemplo o Robert De Niro. Né, que ele, para poder fazer, acho que o filme Taxi Drive, ele trabalhou como um taxista, então ele teve que trabalhar mesmo de taxista na realidade. Ele trabalhou 12 horas por dia para poder sentir toda aquela energia, evocar mesmo, entender como é o dia a dia, o cotidiano de um taxista. Então esse foi o laboratório dele. E é muito interessante isso, né? Parte é interessante, ok. Porém, existem outras coisas que passam do limite, passam mesmo. Como o próprio De Niro fez um outro filme aí que ele pagou um dentista para poder tirar os dentes dele. Quer dizer, ele arrancou os dentes, extraiu os dentes, simplesmente para participar de um filme. Isso é mais do que absurdo. Né? Isso é uma alienação total, a pessoa está realmente fora de si para poder fazer uma coisa dessa. Tirar os dentes para poder atuar é estranho. Ele ganhou muito dinheiro também com o filme, mas não sei se ganhou o Oscar. O que eu sei é que ele teve que, boa parte do dinheiro que ele pegou, pagar um dentista para poder restaurar esses dentes que ele havia perdido, né, e colocar outros novos. Então isso é muito absurdo. É o caso de outros atores também, por exemplo, o Coringa, né, que muitos se falam aí, né, sobre os atores que interpretam o Coringa. Né. Você vê que tem coisa ali por trás, né, que por mais que a gente não afirme de fato, não tenha certeza, ainda assim nós com discernimento a gente percebe que tem algo estranho acontecendo, não nos filmes, mas no mundo, né, mas o foco de hoje será os filmes. Então esse ator mesmo, que interpretou o Coringa, você percebe que na realidade ele não queria sair do personagem, veja bem, na realidade, né, não era só no estúdio, né, e ele até extrapolou o limite. E, no entanto, nós vimos aí que acarretou a morte. Mas a gente sabe que não é simplesmente por uma atuação absurda. Essa atuação absurda para poder chegar, ela vem com uma outra coisa por trás. Ela vem com uma evocação por trás.
Mas é aí que está, por isso que eu disse que a informação nós temos que sempre estudar para poder reter o que é bom. E entrar com discernimento para ter a melhor compreensão da situação. Então isso não tem nada a ver com a interpretação exagerada dele, ou as drogas lícitas que ele usou, né, para poder entrar no personagem, nada a ver. Tem coisas por trás disso aí, que acarretaram a morte desse ator. E assim como outros atores também que fizeram o Coringa, né, e até relataram que não conseguiram dormir, ficaram com dor de cabeça, tinham pesadelo, tinham alucinações, e tudo isso durante muito tempo. E até hoje, mesmo depois disso passar, por muito tempo, até hoje, não consegue se livrar do trauma. É como se você sofresse um trauma na sua vida e, de repente, sempre que você lembra, você parece que tem você revive aquela tal da memória emotiva que tanto Stanislavski falava no começo de suas teorias. Logo depois ele mudou porque ele não achou interessante permanecer com essa memória emotiva. Mas, enfim, mais ou menos isso. Quer dizer, para você fazer um filme hoje, você entra em um trauma, é uma coisa meio que esquisita, né? Essa ideologia satânica, essa ideologia e pensamento de Hollywood. Então, é uma evocação que está acontecendo, né? E não só esses que eu citei, mas muitos outros. Isso é assunto para outros vídeos que futuramente aí nós podemos trabalhar e vamos sim, com certeza.